Presença nesse 6º Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde, Acidentes, Adoecimentos e Sofrimentos. Lembrando que o Congresso está sendo transmitido pela internet no www.congressointernacionaldotrabalho.com e também no canal da USP no YouTube. Chegamos ao último dia desse congresso, teremos nossa mesa agora e, na sequência, 13h, a leitura da Carta do Congresso, para a qual já antecipadamente convidamos a todos para que compareçam para esse momento final. A mesa desta manhã tem como tema acidentes, doenças e sofrimentos no trabalho, visibilidade social, Programa Trabalho Seguro e Experiências de Campinas e São Bernardo do Campo. Para o debate, à mesa, eu chamo... Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pela Maria e pela Daniela para que eu substituísse a Andréia Garbim, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje, para fazer a mediação dessa mesa. Bom, então, dando início aos trabalhos dessa última mesa do Congresso, que traz um tema de muita relevância, que é a visibilidade dos acidentes, doenças e sofrimento no trabalho. Quando a gente olha para os dados referentes a esses agravos, os dados são impactantes. Por exemplo, os dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, que é uma ferramenta criada em parceria de MPT e OIT, ele traz dados, por exemplo, de 4,5 milhões de acidentes de trabalho que ocorreram no período de 2012 a 2018. Esses dados se referem a trabalhadores do mercado formal, com carteira assinada. Então, a gente sabe que tem uma imensa parcela de brasileiros hoje na informalidade ou naquela condição de desalento, aqueles que deixaram de buscar emprego. No observatório, há dados também do SINAM. Esses dados também, a gente percebe um subregistro, uma subnotificação. Apesar dos dados serem impactantes, há uma subnotificação desses dados também. Os dados do SINAM são alimentados pelo SUS, os casos que são atendidos pelo SUS, a partir de uma lista de notificação que inclui LERDOT, acidentes de trabalho, intoxicações, transtornos mentais relacionados ao trabalho. Bom, pensando nisso, na subnotificação e com o cenário que a gente tem no Brasil atualmente, vivendo consequências da reforma trabalhista de 2017, que vem precarizar ainda mais as condições de trabalho por meio de contratos temporários, trabalho intermitente, uma reforma da Previdência que está em curso, que também vai impactar a saúde dos trabalhadores por restringir benefícios previdenciários, e também com uma medida provisória aí da liberdade econômica que, por exemplo, permite um registro de jornada por exceção, dificultando o registro de horas extras, o controle de horas extras, a gente sabe que vai haver um aumento do número de casos de doenças, de sofrimentos e de acidentes no trabalho. Daí a relevância dessa mesa, que traz palestrantes tão importantes que representam o Poder Judiciário, o Ministério Público do Trabalho, o SUS, Sereste, para que apresentem para a gente, que a gente possa debater iniciativas que já estão acontecendo para dar maior visibilidade a esses agravos, para dialogar com a sociedade da importância de prevenir esses agravos e também para a gente pensar em estratégias aí de enfrentamento e resistência, que é o que vem sendo falado nesses 5 dias de congresso.
Então, eu passo a palavra agora ao procurador Dr. Mário Gomes. Me foi feita uma encomenda, então eu vou abrir aqui rapidamente para fazer a apresentação. O procurador Mário Antônio Gomes é responsável pela campanha que está acontecendo em Campinas, chamada A Dor Pode Te Marcar, que, entre outras ações, instalou o primeiro acidentômetro do país na cidade de Campinas. Ele foi coordenador do Núcleo de Meio Ambiente da Procuradoria Regional do Trabalho de Campinas e Interior, a PRT 15. Antes, Mário criou, juntamente com seu colega Luiz Fábio de Assis, o órgão de inteligência do Ministério Público do Trabalho, em 2014, onde permaneceu como vice-coordenador até junho passado. Ele também foi responsável por 2 outros programas semelhantes à campanha de dor, relativos a trabalho infantil na cidade de Limeira e de motociclistas profissionais em Piracicaba, que viraram lei municipal, e do setor sucroalcooleiro, que se tornou lei estadual. Então, eu passo a palavra ao Dr. Mário Gomes para a sua explanação, e a gente pensou uma explanação de 30 minutos para cada palestrante. Ok. Posso ficar em pé? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse evento. Queria cumprimentar minhas colegas de mesa, a ministra Adelaide, a Eliana e a Poliana, que é a nossa parceira lá em Campinas. Vou falar muito disso aqui. Agradecer o convite da organização do evento, especialmente a doutora Maria Maeno. Muito obrigado. Essa experiência que está acontecendo, ela é uma experiência de um trabalho coletivo. E pelo que a Poliana está falando aqui, nesse congresso isso foi muito falado, até como forma de resistência pelo momento atual. Então, vocês vão perceber que na minha exposição, a força desse trabalho, assim como os outros que foram mencionados aqui no início, que eu realizei, na verdade, não foi o Mário que realizou, ou só o Ministério Público que realizou. Ele é um trabalho coletivo, que envolve outros órgãos, envolve a sociedade organizada, e me parece que esse é o melhor caminho para o enfrentamento da situação atual que a gente vive. Talvez seja o único ou o mais forte. Porque acho que a gente não precisa aqui passar a pomada, como dizem, em relação à situação, porque a situação atual é de acabar com o direito do trabalho, né? Não é outra coisa. A ideia atual é que o direito do trabalho acabe e não seja mais... que a proteção do trabalhador não seja mais vista como era, né? É criar uma ideia de que essa proteção é assistencialismo. Então, se termina um direito e a gente pode ver, muitas vezes, esse direito terminando na prática. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, esse projeto, poderia falar dele, rápido, já entrar no projeto, a campanha é um dos eixos. Mas antes eu queria fazer uma explicação de como nós chegamos nesse projeto. Por que esse tema? Por que a parceria com o município? Por que esse desenvolvimento de projeto que está acontecendo, que eu vou passar aqui para vocês. Então, eu vou fazer uma pequena introdução a respeito disso. Está dando para enxergar ou está muito apagado? Bom, eu vou tocando aqui, porque o tempo é curto, então vamos lá. Daí o pessoal apagando fica melhor aqui. Esse projeto ele ganha bastante relevância, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, né? Que a gente pode apontar 2 grandes problemas. O primeiro deles são as novas relações de trabalho, a indústria 4.0 e a uberização, vamos dizer assim. Não vou me atrever a falar muito desse assunto, depois que o professor Ricardo Antunes esteve aqui, a professora Lucy, mas o fato é que essas novas formas de relação de trabalho têm complicado bastante a vida do trabalhador. A 4.0 sempre associada à intensificação do trabalho e a uberização, a precarização, né? Onde o chefe é um aplicativo permitindo um acesso ilimitado ao trabalhador. A barreira entre trabalho e vida particular, ela praticamente está acabando, né? Então, isso pode trazer, e com certeza traz e trará um prejuízo à saúde do trabalhador. A gente aqui tem situações
Geralmente as pessoas que entravam no mercado de trabalho, há um tempo atrás, os mais jovens, eles acabavam indo para algum tipo de trabalho que era relacionado muitas vezes ao teleatendimento, ao telemarketing. E a gente sabe que esse tipo de trabalho era um trabalho também bastante penoso, em que havia um controle das ações do trabalhador praticamente o tempo todo. Mas ainda assim, por pior que fosse, esse trabalhador, ele ainda estava amparado por uma relação de trabalho. A maioria das vezes registrado, contrato dele formalizado. Hoje, o jovem que entra no mercado de trabalho, ele não tem isso. Ele vai trabalhar ali, o sonho dele é trabalhar na uberização, né? Ter como, ser o seu patrão, seu próprio patrão. Isso traz um efeito muito perigoso, né? Da referência que essa nova geração vai ter de direito trabalhista. Qual vai ser a referência desse pessoal? É uma geração que já entra entendendo que o trabalho é precarizado. Então, daqui a alguns anos, qual vai ser essa referência? Isso é muito preocupante. A gente vê categorias, né? Categoria como o bancário, que é uma categoria muito forte. Qual vai ser o destino dessa categoria, considerando que hoje o banco está no nosso celular? O nosso celular é o banco, o caixa eletrônico é o banco. Acho que o banco é o protótipo da indústria 4.0. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem um projeto, eu não vou me recordar aqui o nome, mas da Universidade de Notre Dame e outras 8 universidades, em que o projeto é muito simples. O trabalhador ganha uma pulseira e fica sendo monitorado 24 horas por dia, sob o pretexto de dar a ele a possibilidade de mostrar, se ele for demitido, que ele era um bom trabalhador, sob o pretexto de mostrar a ele que estão controlando a sua saúde. É uma escravidão moderna. O trabalhador monitorado 24 horas por dia com uma pulseira. E aí vocês vão perguntar, tem gente que se sujeita a isso? Sim. Já são 7.000 voluntários nesse projeto nos Estados Unidos, se sujeitando, recebendo $25 por semana. Né? Então, isso tudo é muito preocupante. Além disso, nós temos um momento político, né, de retirada de direitos, a saúde do trabalhador, o direito ambiental, e por que não dizer o direito próprio tributário, tudo sendo visto como burocracia ou entrave para o progresso da sociedade ou o crescimento do país. Se confunde burocracia com desregulamentação, desburocratizar com desregulamentar. É lógico que todos nós queremos um Estado menos burocrático, mas não desregulamentado. A desregulamentação é o desmonte do Estado. A ideia de que um direito pode ser retirado, muitas vezes, pode não parecer formalmente. Às vezes esse direito, formalmente, ele está garantido na Constituição. Mas se você quer retirar ele sem retirá-lo, você acaba com a fiscalização, por exemplo, que é o que está acontecendo. É uma forma de você acabar com o direito sem mexer nele formalmente na Constituição. Eu estava relatando aqui no início que hoje, para você conseguir uma fiscalização de trabalho escravo, algo que a gente conseguia quando recebia uma denúncia urgente, em 1, 2 dias nós estávamos no local junto com o Ministério do Trabalho, o finado Ministério do Trabalho. Hoje tudo passa pelo superintendente, né? Precisa ser consultado, depois você recebe uma resposta que me diga quem é o denunciado, me diga quem é o denunciante, me diga quais são os fatos, porque senão eu não vou. Essa é a prática. Na prática, o que está acontecendo, que a sociedade não está vendo, e que nós do Ministério Público estamos sentindo dia após dia, é a falta de fiscalização, um controle absoluto do que antes não era controlado, e essa é uma forma de acabar com o direito sem tirá-lo formalmente da Constituição. O direito está lá bonito, mas na prática ele não está funcionando. E a gente vê isso em outras áreas, que não só o direito do trabalhador, né? Coloquei ali o direito ambiental,
mas também podemos dizer até o tributário, por que não? Então, qual é a consequência disso tudo? Sem dúvida nenhuma, é um aumento do sofrimento do trabalhador, né? Até entrando no tema aqui da nossa mesa, o sofrimento. Nós temos uma verdadeira epidemia de doenças ocupacionais, cuja tendência é aumentar, considerando todo esse contexto. Então, a gente se preocupa bastante com isso. E é nesse cenário que foi desenvolvida essa política pública, num projeto que foi feito sobre 4 pilares, que geralmente nós utilizamos para desenvolver todos aqueles outros projetos que foram mencionados no início, de Limeira, da Cana, dos motoboys, do próprio observatório que foi mencionado aqui, que é um trabalho feito, que teve início na 15ª região, num outro promo, e que foi brilhantemente depois conduzido pelo meu colega Luiz Fabiano. Eu tive a honra de ser vice-coordenador nacional e a gente desenvolveu o observatório, que tem sido utilizado para informação. Então, os 4 pilares dessa atuação são informação, ação, multidisciplinariedade, pluriinstitucionalidade e proximidade da sociedade. A informação é necessária, fundamental para qualquer projeto, para que a gente tenha sucesso no desenvolvimento de um projeto, para que ele seja mais eficiente e, mais do que isso, para que a gente consiga ter uma foto do antes e do depois, que a gente possa comparar o sucesso ou o insucesso para corrigir o rumo do projeto. Europa, Estados Unidos usam as informações há anos para as políticas públicas. O Brasil tem uma gama de informações gigantesca, tem bancos de dados fantásticos que não são muitas vezes utilizados. Então, a informação é essencial para qualquer projeto, em qualquer área. A gente vê que o Brasil é campeão de homicídio e que muito disso está atrelado ao fato que os homicídios não têm solução. Então, as pessoas veem que a impunidade ocorre e continuam matando. Por que será que isso acontece? O índice de solução de homicídio é de 15% no Brasil. Na Europa, 80% a 90%. Hoje, na era do Big Data, dos Big Datas, Big Dates, existem várias maneiras de você ter informação para desvendar um crime. E isso é muito utilizado lá. Aqui, como é que se desvenda um crime? Se a gente vai numa delegacia, né? A gente tem um escrevente, até pouco tempo atrás com uma máquina de escrever, agora com um computador, tomando depoimento. Não há um cruzamento de informação, de bancos, alguma coisa começa a acontecer. E onde isso começa a acontecer, o sucesso é maior. Então, a informação ela precisa ser usada, o Ministério Público dispõe de informação de qualidade e ele passou essa informação de qualidade para a sociedade através dos seus observatórios. Então, a informação é essencial. A multidisciplinariedade, a plurinstitucionalidade, tem tudo a ver com o que a gente começou a falar aqui, que me parece que foi um discurso unânime nesse congresso. Não é possível enfrentar a complexidade das relações, especialmente no campo do meio ambiente, e quando eu falo meio ambiente, eu incluo muita coisa, eu vou explicar aqui para vocês, sozinho. O Ministério Público não enfrenta sozinho, o Sereste não enfrenta sozinho, a academia não enfrenta sozinho. Nós precisamos de um cruzamento de saberes para poder enfrentar essa realidade, uma união de órgãos para poder enfrentar essa realidade ou para desenvolver qualquer projeto que seja, se a gente quiser ter um mínimo de sucesso. A proximidade da sociedade é fundamental, a sociedade precisa participar disso, e tudo isso potencializa a ação. Então, nós temos aí como se fosse um alvo, no meio dos 4 pilares, é o onde ir, que são as informações. Se a gente pegar essas informações e trabalhar com outros órgãos, a gente vai aumentando, vai potencializando os nossos resultados, a nossa ação, até chegar em outros saberes, outros segmentos, com esse planejamento se tornando mais forte. Então, esse projeto ele foi desenvolvido sobre esses 4 pilares, mas aí vocês podem perguntar, tá, e esses 4 pilares? Qual é a fundamentação jurídica desses 4 pilares para se desenvolver um projeto? Eles não estão soltos. Juridicamente, eles estão presos a princípios de direito ambiental. Então, vocês podem ver aí o princípio, o pilar informação com o princípio da informação ambiental. O pilar ação com os princípios de precaução, prevenção e poluidor pagador. Notem que eu coloquei a prevenção e a precaução antes.
Esse projeto ele pode chegar a ter que utilizar o poluidor pagador, mas não é o primeiro objetivo. Mas ele pode, porque esse projeto ele também tem o objetivo de trazer informação da situação que está acontecendo no município para que, se for o caso, Sereste e Ministério Público agirem. A proximidade com a sociedade, esses são os princípios mais bonitos do direito ambiental, que devem ser utilizados por todos nós, porque a Constituição diz que a defesa do meio ambiente cabe a toda a sociedade, governo e sociedade, que são os princípios da participação popular e da educação ambiental. Nós temos uma lei de educação ambiental que é fantástica, que dá uma visão de meio ambiente fantástica, que eu vou colocar aqui só um artigo dessa lei. E a multidisciplinariedade, alguns doutrinadores chamam de princípio da transdisciplinariedade. Não é o objetivo da palestra, o objetivo é falar da experiência. Eu coloquei alguma coisa a respeito dos princípios de precaução, prevenção, poluidor pagador, enfim, rapidamente. Precaução e prevenção. A prevenção elimina risco certo, a precaução elimina risco potencial. Tá? Então, a prevenção, toda vez que há um risco já que a ciência comprova. A precaução não. É quando há um risco potencial, para se evitar um dano. Poluidor pagador, quem causou dano tem que reparar. Princípio da transdisciplinariedade, esse é interessante, né? Porque como nós vivemos uma sociedade de risco, que produz inúmeros e indeterminados riscos, é impossível se prever todos os riscos que a sociedade traz. Por isso que alguns doutrinadores colocam como princípio. Então, eles definem dizendo que a exigência da transdisciplinariedade na gestão dos riscos, pelo direito ambiental, advém da própria constatação da complexidade da nova qualidade dos problemas. A questão é muito complexa, sozinho não resolvemos. A participação popular, que está na Constituição, e na Lei de Política Nacional de Educação Ambiental, que prevê entre os seus objetivos o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, estendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. Isso é muito forte e importante. E o princípio da informação ambiental. Se nós temos direito a ter acesso às informações relativas ao meio ambiente, se a gente deve ter esse acesso, porque a responsabilidade da sua proteção é de todos nós. Então, a informação ambiental também é importante. Mas por que a gente está colocando isso aqui, né? Tem muita gente da saúde do trabalhador. Por que estamos vinculando a esses pilares o meio ambiente do trabalho? A parte jurídica, quando estuda essa questão, ela olha o meio ambiente, a saúde do trabalhador como objeto do meio ambiente do trabalho. E o meio ambiente do trabalho, na nossa Constituição, é meio ambiente. A nossa Constituição adotou uma visão, uma concepção ampla e unitária de meio ambiente, incluído o do trabalho. Por exemplo, Portugal não tem isso, é o meio ambiente natural, ele não fala do trabalho. A nossa fala. A nossa é extremamente avançada do ponto de vista ambiental. Então, todas as vezes que a gente coloca a saúde do trabalhador como um objeto de defesa do meio ambiente do trabalho, a gente desloca todo o arcabouço constitucional e infraconstitucional relacionado ao meio ambiente na proteção da saúde do trabalhador. Isso ganha muito mais força. A gente a gente sai somente da CLT e das normas regulamentadoras. E nesse momento isso é fundamental. Quando a gente coloca isso como constitucional, a gente ganha muito mais força para proteger a saúde do trabalhador. Então isso é uma questão de meio ambiente. E o que é o meio ambiente? O meio ambiente, ele é praticamente tudo. Todas as interações do homem, nós estamos falando de meio ambiente. Tem uma definição muito interessante de meio ambiente, que é um direito fundamental, e ele é fundamental porque ele protege a vida, porque ele protege a saúde, a integridade das pessoas. No nosso caso aqui, que nós estamos falando saúde do trabalhador. O meio ambiente, ele passou, depois da Constituição, a ter visões cada vez mais amplas, considerando a natureza dos riscos que existem nas relações. As interações, todas as interações do homem precisam ser protegidas.
E quando a gente olha para isso numa relação de trabalho, nós vamos ter vários fatores de risco nessa proteção. A doutrina coloca 3 deles, para que vocês, só para colocar aqui na nossa conversa, a importância de olhar todas as interações do homem no seu ambiente de trabalho e não ficar só preso a alguma situação relacionada à estrutura de trabalho. Então se coloca a parte de estrutura como uma das interações do homem no seu trabalho. Então as instalações elétricas, o mobiliário, tudo isso é importante, mas vai além. A organização do trabalho também é um fator de risco. Então, a exigência de produtividade, a jornada de trabalho, e também as relações interpessoais, a relação do trabalhador com o seu chefe, com o seu colega, com o cliente. Então, notem, o meio ambiente de trabalho ele é muito grande, ele é muito amplo. Então, ele tem que proteger o trabalhador na sua integralidade. Tem uma definição do Ney Maranhão, muito interessante, até para também expandir um pouco aquela ideia de meio ambiente como local que a pessoa trabalha, que não é só isso, né? Ele fala que o meio ambiente não é cenário que nos envolve, mas, em verdade, a resultante concreta de uma dinâmica interação dos múltiplos e complexos fatores naturais e sociais que compõem esse cenário. Então, o local de trabalho é um cenário, tudo o resto tem que ser considerado também. E aqui eu sei que é muito chato ler letra de lei, mas é que essa lei de educação ambiental nos dá muito subsídio para atuação, então eu vou pedir licença para ler. A Lei 9.795 de 99, que foi instituidora da Política Nacional de Educação Ambiental, adotou um conceito holístico de meio ambiente, ver o todo. Em seu artigo 4º, ela diz assim, são princípios básicos da educação ambiental, o enfoque humanista, ou seja, a pessoa no centro de tudo, o trabalhador no centro de tudo, holístico, o todo, democrático e participativo. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio ambiente natural, o socioeconômico e o cultural, tudo interligado. Um cortador de cana, onde ele trabalha? O cortador de cana trabalha no meio ambiente natural. Então, o seu meio ambiente de trabalho também é o meio ambiente natural. Está tudo interligado. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da inter, multi e transdisciplinariedade. Tudo que eu coloquei como pilar e os princípios sai daí. Está tudo aqui. Olha a importância disso. Enfim, eu fiz essa introdução, já vou chegar no projeto, só para entender então que esse projeto se desenvolveu sobre 4 pilares, amparados em princípios do direito ambiental, que por sua vez olham como a saúde como sendo objeto desse meio ambiente para uma maior proteção. O projeto em si, como surgiu? Por que Campinas? Por que o tema? Basicamente a gente via uma necessidade muito grande da saúde do trabalhador ser vista numa política pública por um município em pé de igualdade com as outras questões de saúde pública, que nem sempre acontece. Essa foi a ideia inicial, que a saúde do trabalhador fosse vista como uma política pública essencial para o desenvolvimento sustentável do município. Porque a Constituição fala, ela fala da ordem econômica, coloca como também obrigação da defesa do meio ambiente, dizendo que a atividade econômica ela deve observar a dignidade da pessoa humana e os valores ambientais. Então tem que ter um equilíbrio das duas coisas. Mas o que acontece com uma sociedade que recebe de empresas trabalhadores doentes? Essa sociedade é sustentável? Quando a gente tinha o corte da cana, que se falava que era o combustível ambientalmente sustentável, e por isso que ele era a menina dos olhos do Brasil, do mundo, ele poderia ser falado assim, considerando que
tanta gente morreu e tanta gente ficou incapacitada para o trabalho? É o famoso efeito bumerangue do direito ambiental. Tudo que vai, volta. Essa é a lógica. O adoecimento de trabalhadores, a situação que ocorre dentro de um ambiente de trabalho, vai voltar para a sociedade, porque é a sociedade que vai ter que custear isso. Uma sociedade que recebe uma série de pessoas doentes, ela é sustentável? Ela respeita a dignidade da pessoa humana? Então, a ideia de ter como parceria um município partiu disso, de mostrar que o mundo do trabalho não é restrito às paredes de uma empresa ou a um campo, enfim. A sociedade tem sua responsabilidade, o poder público tem sua responsabilidade, porque a defesa do meio ambiente é responsabilidade do governo e de toda a sociedade. E também porque a gente entendeu que o município dos entes é aquele que está mais próximo da sociedade, é o que acolhe o trabalhador, que atende o trabalhador, que conhece a saúde do trabalhador. Então, daí surgiu a ideia de fazer uma parceria com o município para desenvolver esse projeto. E, pegando aqueles 4 pilares de informação, ação, enfim, por que esse tema? Bom, nós vamos pegar as informações, os dados, né? Não precisa nem ser muito esperto para pegar nesse caso, porque a situação é uma epidemia, enfim. A questão de saúde do trabalhador, os dados mostram, de 2012 a 2018, que nós tivemos 18 mil mortes, foram 86 bilhões de gastos com benefícios previdenciários, 385 milhões de dias de trabalho perdidos, o que dá uma estimativa que os acidentes e doenças produzem perda de 4% do PIB a cada ano. Se não serve a linguagem humana, que o que tem que vir na frente é a vida e a saúde do trabalhador, se hoje a linguagem que vale é econômica, também do ponto de vista econômico a questão é grave e tem que ser cuidada. Os dados do observatório, entrando nos temas principais do projeto, LER, DORT e transtornos mentais relacionados ao trabalho, eles demonstram que as doenças osteomusculares são as que mais afetam o trabalhador brasileiro, com incapacidade para o trabalho. E os transtornos mentais são a terceira causa de incapacidade para o trabalho, vem crescendo assustadoramente. Em 2018, nós tivemos 150 mil, quase 155 mil casos de B91. Todo mundo sabe o que é o B91, né? Que é a doença relacionada ao trabalho, o reconhecimento daquela doença como sendo gerada pelo trabalho. O CID-M, que são as doenças osteomusculares, o estado de São Paulo é o primeiro, Campinas é uma das maiores cidades com isso. Foram 7.941 casos em 2018. E o F, o estado de São Paulo também é o maior do Brasil, o maior número de casos está aqui, com 2.502 casos. Aí vocês vão perguntar assim, poxa vida, a coisa é tão grave, é uma epidemia, mas 7.900 no estado inteiro em 2018, diluído, vai dar pouco. 2.500 no estado de São Paulo, de CID-F, diluído, nós temos o quê? 500, 600 municípios? Vai dar pouco. Mas o problema é o seguinte, isso é apenas a ponta do iceberg. Como a Poliana falou no início, né, Poliana, a subnotificação, nós temos pesquisas que indicam que 80%, 90% dos casos das doenças ocupacionais não são comunicadas, ferindo o direito do trabalhador a ter uma estabilidade, enfim, a outros, interferindo no planejamento de política pública. Nós não temos essas informações, se o poder público não tem, ele não consegue desenvolver uma política pública de prevenção, de acolhimento, e causando prejuízo aos cofres públicos. Todos os anos a gente gasta 30 bilhões de B31. Quantos desses não são B91? Quantos desses não advêm de um meio ambiente irregular? Isso traz um prejuízo gigantesco de várias ordens. E nós não estamos nem entrando aqui no atendimento, na rede de saúde, tudo que isso gasta. Nós estamos falando de um SAT subdimensionado.
As empresas pagam mais ou menos impostos a partir do número de B91 que eles têm. Quanto mais B91, mais imposto. Quanto menos, menos imposto. Então, há aqui, né, uma parte que não vai recolher o imposto que deveria, porque não é interessante reconhecer o B91, porque pode trazer um prejuízo. E mais, com o B31, ele não precisa voltar ao Estado o dinheiro que o Estado pagou para o trabalhador, porque não foi causado por ele, ou seja, a ação regressiva. Então, notem que isso é uma bola de neve que só cresce e que traz um prejuízo muito grande aos cofres públicos, para falar a linguagem que é entendida hoje em dia. 5 minutos, preciso mostrar a campanha e o projeto. Vamos lá. Bom, com base nisso, nós fizemos o termo de cooperação e o projeto com o município de Campinas. Foi assinado entre o Ministério Público, o PRT-15 e a Prefeitura, para o desenvolvimento do projeto de prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, em 5 eixos. Tá? O primeiro deles era o eixo estruturação. Esse eixo estruturação, material e pessoal, material era equipar o Sereste e a rede pública municipal de atendimento, os centros de saúde, toda a parte de atendimento das pessoas do município, são 64 unidades de atendimento, com rede de dados, internet, telefonia, enfim, tablet para poder levantar as informações, etc. Essa parte, a rede de dados, internet e telefonia já foi feita no Sereste, está sendo feita agora na rede municipal. A doação de um veículo ao Sereste, criando o Sereste itinerante. O Sereste vai até os postos de saúde para acompanhar, no momento do atendimento do trabalhador, como ele está sendo atendido na rede pública. Isso é muito importante, muito valioso. Tá? A estruturação pessoal, gente, parece pouco. Um atendente, um recepcionista e um psicólogo. Mas isso, a Poliana que está lá sabe como é difícil, né? E a gente está conseguindo isso. O concurso da Prefeitura de Campinas, já o comprometimento de uma das 3 vagas de psicólogo vai para o Sereste. O Sereste recebeu uma recepcionista, que infelizmente teve um problema de saúde, retornou, mas agora vai receber outro recepcionista. Isso foi uma luta muito grande, e é fruto da conscientização do secretário de Saúde, Dr. Carmo, a quem eu agradeço pela parceria, a Andréia, diretora da Divisa, que também são parceiros, estão entendendo a importância de colocar o Sereste no lugar que ele merece estar. Então, isso já está acontecendo. O segundo eixo é a capacitação, visando a consolidação do papel do Sereste. Essa capacitação visa o atendimento assistencial às doenças ocupacionais, o diagnóstico, tratamento e notificação das doenças ocupacionais. E ela está acontecendo em 5 etapas. Primeiro, dos gestores, que são os coordenadores de distritos, gestores dos centros de saúde, equipes dos centros de saúde, num total de mais de 1.600 pessoas. Isso já foi feito. O pessoal do Sereste, o Alexandre, a doutora Miriam, que esteve aqui ontem falando, estão sendo muito bem recebidos nesses locais, porque eles estão conscientes do papel e da importância do Sereste nessa história toda. No mês de setembro, serão feitas as capacitações da rede de urgência e emergência, agora em setembro. Em outubro, as especialidades, essas serão as capacitações. E a atenção básica, serão 64 centros de saúde. As capacitações serão de 24 horas, anuais, e quem vai fazer essa capacitação são profissionais da USP e da Unicamp, que são parceiros do Ministério Público, que nós temos termos de cooperação com os dois, com a academia. Então, notem, está tudo ligado, está tudo ligado. E depois uma capacitação bem mais específica a respeito dos 2 itens principais do Sereste. O terceiro eixo é a normatização, que é um decreto criando a RAT, e o quarto eixo são outras iniciativas, como a criação de um protocolo de simples atendimento, que é para facilitar e identificar precocemente o adoecimento do trabalho, cadastro de trabalhadores acometidos por doenças ocupacionais feito pela assistência social, estamos tentando interligar os outros órgãos da Prefeitura, e a Secretaria de Educação através de palestras e eventos na escola sobre o tema. Então nós estamos tentando interligar tudo, como nós fizemos em Limeira, e deu muito certo. E a campanha, por fim, para terminar, que todo mundo fala da campanha, porque tem o acidentômetro, quando o grande carro-chefe, né?
mas que para mim o mais legal são os outros 4 eixos, mas a campanha era necessária para atingir o princípio da informação e da educação ambiental, participação popular. A população precisa conhecer esse assunto, precisa saber, tá? E a campanha, ela foi por toda a cidade de Campinas, né? A ideia de uma tatuagem nos pontos do corpo que podem sofrer com esse tipo de adoecimento, então os transtornos mentais na cabeça, aler, dorte, ombro e punho, como uma tatuagem mesmo, que marca para sempre a vida da pessoa. Então aqui tem bus door, outdoor, os prédios. Esses daqui são os banners que saíram, né? Eram 3. Aqui é um videozinho da... Como é que faz para passar o vídeo? Consigo aqui? É um videozinho que foi o que passou na televisão. Esse era o da televisão. Não está passando? Não. Não? Não passou? Não foi? Não? Uma pena. Esse é o acidentômetro, que é um painel que mostra em tempo real o gasto com a Previdência, o número de mortes, os dias de trabalho perdidos e também o número de adoecidos no trabalho. Ele fica numa das avenidas mais movimentadas de Campinas, num prédio que vai ser a policlínica para atender a sociedade, né, que já era para estar pronto, mas não está, né, o pessoal demorou um pouco, eles têm um TAC com o Ministério Público descumprido, a Prefeitura. E a ideia do painel, lógico, a inspiração foi o impostômetro aqui de São Paulo, e a ideia é mostrar e fazer com que a mídia sempre se lembre do tema e remeta ao painel todas as vezes que a gente tiver uma data, enfim, alguma situação. Isso já está acontecendo, chama bastante atenção. E eu ia mostrar uma reportagem que ia mostrar como funciona o painel, mas eu não sei se vai passar. Tá, não vai passar? Tá, enfim. Bom, a ideia era essa. A campanha, então, o projeto tem esses 5 eixos, e a ideia é sempre unir forças para tratar de assuntos relevantes, como é a saúde do trabalhador. Tá? Então, agradeço a atenção e a paciência de vocês, e me coloco à disposição, afinal, para qualquer dúvida. Obrigado.